Pouquinho. Tá crescendo. Bom dia, galera. Chegando na cabeça já. Bom dia. Fala, galera. Beleza? Bom dia. Bom, galera, falar um pouquinho hoje aí, né? De alguns conceitos, algumas coisas, algumas situações, principalmente nomenclaturas, tá? Que a gente vai falar aí que são extremamente importantes. Às vezes a pessoa fala assim, não entendo nada de física. É bom, Gabriel, é bom. Algumas coisas eu vou falar, tem na apostila. Não, Jana, precisa não. Tá? Eu pego a chamada aqui, tem um botão aqui que eu clico e ele já faz uma planilha para mim, com todo mundo que está na reunião. Tá? Não há necessidade nenhuma de vocês fazerem isso. Tá? Eu uso um outro aplicativo aqui, uma outra extensão do Google. Eu só clico, ele captura em ordem alfabética já para mim, todo mundo que está na reunião, separa. Não se preocupa quanto a isso, não. Então, vamos lá. Algumas coisas aí, o Gabriel perguntou, algumas coisas tem na apostila, outras não, tá? Mas é bom sempre anotar, tá? E porque depois a pessoa fala assim, não entendo nada de física, tal, não sei o quê. Mas aí, às vezes, a nomenclatura, o nome que a gente vai falando, você fica meio perdido. A gente vai ficando, né? Em algumas situações a gente fala em raio, feixe, corpo, partícula, e a pessoa fica sem saber o que se refere, tá? Então, primeiro, né? Quando a gente estuda física, boa parte dos professores de matemática, eles também são professores de física. E os professores de física, consequentemente, são professores de matemática também, né? Falo que é meu caso. Sou físico e matemático. Por quê? Porque são duas matérias que andam juntas aí, tá? Elas estão muito ligadas uma à outra aí. Então, uma das coisas que a gente fala aí, que a gente estuda, que a gente sempre está prestando atenção aí, e na física a gente usa demais, notação científica. Nossa, professor, notação científica? Sim, notação científica. Notação científica é uma das coisas que a gente mais utiliza na física. Por quê? Por conta dos números, tá? A gente tem números extremamente grandes, né? A gente vai falar aí, por exemplo, de velocidade da luz, ano-luz. Então, são extremamente grandes, né? Números que tem uma certa quantidade de zeros aí, né? Tipo 10, 15 zeros, né? 20 zeros, né? Ou números muito pequenos. 0,00000000001. Então, quando a gente fala de carga elétrica, então são coisas que muito pequenas, tá? Então, a gente precisa ir muito de notação científica. Então, né? Relembrando aí, retomando, eu tenho certeza que vocês sabem aí, né? O que é notação científica, tá? Então, quando a gente fala em números extremamente grandes, esse aqui nem é um número tão grande, tá? Isso aqui é a velocidade da luz. 300 mil metros, 300 milhões de metros por segundo, tá?
Só que aí a gente não fica escrevendo isso aqui. Porque a gente fazer conta com isso é muito trabalhoso. Tá? É muito trabalhoso. Então, o que, que a gente faz? Eu vi alguém falou alguma coisa aqui no chat aqui, eu acabei passando batido, estava de cabeça baixa. Dá para passar a velocidade da luz, João? Você fala? Não. Até hoje, né, nós, seres humanos, nenhum corpo sólido que a gente conheça conseguiu ultrapassar essa velocidade, tá? Existem algumas velocidades aí que acabam sendo maiores que a da luz, mas nada sólido, nada concreto. Isso. Mas aí, na verdade, é o quanto ele está crescendo, né? Não é uma partícula que está tipo, se movimentando. Então, por isso que a gente fala que nada sólido, nada concreto, né? Nada que a gente possa tocar por enquanto, aí a gente consegue passar essa velocidade, né? Até porque tem uma fórmula aí de um cara aí, não sei se vocês já viram. Na verdade, Júlia, ele não é infinito. A gente não conhece o fim. Por que ele não conhece o fim? Porque ele está em constante expansão, entendeu? Se alguma coisa é infinita, ela tem que estar crescendo. Ele não tem fim. Tipo assim, chegou no final hoje, amanhã ele já está maior, aí amanhã ele já está maior. Tá? Por isso que aí seria o caso do infinito, né? Então, assim, ó, tem essa fórmula aqui, ó, de um cara aí, de um tal de Einstein, que fala que energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Então, massa vezes o quadrado disso aqui vai dar a energia do seu corpo. Então, imagine isso aqui vezes isso aqui, vezes a massa. Imagine, então, quanta energia teríamos, tá? Então, é algo muito, 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 muito grande, tá? Então, né, não dá nem para a gente mensurar isso aí, né, com essa quantidade de zeros. Então, quando a gente fala, né, nesses números aí, o que que a gente faz? A gente escreve ele em notação científica. A gente escreve ele de uma maneira menor, tá? Como? Primeira regra. Notação científica tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Ou seja, um número de 1 a 9, 9, alguma coisa, tá? Então é 1, alguma coisa, 1 até 9, alguma coisa. Então, notação científica, sempre, sempre, sempre um número entre 1 e 10. Que a gente vai chamar de coeficiente de notação. Aí eu vou colocar bonitinho aqui para vocês. N vezes 10 elevado a x. Esse N é o meu coeficiente de notação. Que ele tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. E o x aqui em cima é o meu expoente de notação. Tá? Esse é o expoente da minha base 10. Tem alguma restrição desse expoente? Não. Pode ser positivo?
Pode ser negativo, pode ser par, pode ser ímpar, pode ser com vírgula, pode ser fração, pode ser qualquer coisa. A única coisa onde eu tenho alguma restrição é no valor do meu n. Tá? Então, quando a gente fala em notação científica, esses são os nomes, tá? O coeficiente, o expoente aí, lembrando sempre que o coeficiente tem que ser maior que 1 e menor que 10. Por quê? Aí vamos supor que você fez uma conta lá e o resultado foi... Você fez a conta e deu 31 vezes 10 elevado a 8. Aí é uma questão de alternativa. Aí a primeira tá 31 vezes 10 elevado a 8. A B, 3,1 vezes 10 elevado a 9. C, 3,1 vezes 10 elevado a 8. D, 0,31 vezes 10 elevado a 10. Aí você pega e fala, acertei. Alternativa A. Aí eu pego a correção da prova, entrego e tá certa a B. Aí você fala, não, professor, eu fiz a conta, tá aqui, eu fiz na calculadora tal, e eu sei que tem, tá errado a sua, você corrigiu errado, você corrigiu errado, você corrigiu errado. Galera, o coeficiente deve ser um número entre 1 e 9. 31, eu tenho certeza absoluta que não está entre o 1 e o 9. Quem está entre o 1 e o 9? 3,1. E aí, como eu andei mais uma casa aqui com a vírgula, por isso o expoente dele passa a ser o 9, e não o 8. Tá? Então, prestem atenção quanto a isso, tá? Eu não estou falando na minha prova. Em todas as provas que vocês fizerem a partir de agora, tá? Vocês vão fazer vestibular, Enem, FATEC, FUVEST, todos. Aí fala assim, ah, era uma pegadinha. Não era pegadinha. Isso é conceito. Esse conceito é muito importante. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção quanto a isso. Né? Então, o número 300 milhões, como eu vou escrever esse número em notação científica? Simples. Simples. É só você pegar esse número, não tem vírgula. Então, você vai atrás do último número. Então, o último número está aqui. Eu vou atrás dele. Se o número tiver vírgula, eu vou contar a partir da onde está a vírgula. E o que eu vou fazer? Eu vou contar. Simplesmente contar, galera. Até ter um número maior que 1 e menor que 10. Então, ó, vou contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei aqui, 8. Então, você não vai andar mais uma? 9. Aí vai ficar 0,3. Lembra? Tem que ser um número entre 1 e 9. 1 e 10, né? Então, eu vou parar aqui, no 8. Tá? De novo, ó. Tem esse número aqui. Não tem vírgula, então vou atrás do último número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,5. Deu 9 aqui. Professor, por que você não deixou 95? Porque 95 é maior que 10. Por que não deixou 0,95? Porque é menor que 1. Tá? Então, essa é a regra. Parei aqui no 9. Como eu vou escrever esse número? 9,5 vezes 10 elevado a 9. Esse de cima, 3 vezes 10 elevado a 8. Só isso. Que aí, a partir daqui, tá? A partir daqui, a gente pode fazer algumas contas, aí tem as propriedades da potência que a gente utiliza, tá?
E aí, né, são mais algumas coisitas que a gente vai ver por aí, tá? Então, dúvida até aí, galera? Professor, Oi. é um número de entre 1 e 9 ou 1 e 10? É um número entre 1 e 10. Tá Tem bom. que ser um número, maior que 1 e menor que 10. Então pode ser tipo 9,99999, tá? Não pode chegar no 10. E quando o número é muito pequeno, tipo 0,000000007. Mesma coisa. Aqui, a vírgula já está até aqui no cantinho dela. Então, eu vou contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que 8? Se eu parar aqui, ó, no 7, vai ficar 0,7. Tem que ser maior que 1. Por isso que eu andei até aqui, ó. 8 vezes. Estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, como vai ficar esse número? 7 vezes 10 menos 8. Quando aqui eu andei para a esquerda, com menos 8. Aqui eu andei para a direita, ficou mais 8. Tá? Então, na notação científica, quando você anda para a direita, o expoente é negativo. Quando você anda para a esquerda, é positivo. Então, eu vou contar mais e menos. Tá? Mais e menos. Então, isso aí é extremamente importante vocês lembrarem. Tá? Quando a gente vai trabalhar aí, a gente tem que igualar as casas, tudo. Então, a gente tem que prestar muita atenção quanto a isso, tá? Quem é o expoente aí, se eu estou andando com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Eu vou somar ou se eu vou, né, diminuir. Se vai ser mais ou se vai ser menos. Tá? Dúvida aí, galera? Aí é muito importante. Muitas das contas que a gente faz, a gente vai precisar disso aí. Tá? Então, até o terceiro ano aí, vocês vão enjoar de ver isso aí, notação científica. De verdade. Chega uma hora que você não suporta nem olhar mais para esse 10 aí. Né? Bom, agora outra coisa que a gente fala bastante aí é a ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza nada mais é do que o número mais perto da base 10. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, 31.000.000. Qual é a ordem de grandeza desse número? Então, 3, 6, 7. A ordem de grandeza, a ordem de grandeza só, é 10 elevado a 7.
né? A ordem de grandeza. Então, aqui, qual seria a ordem de grandeza? 3, 6, 9, 12, 13. Então, a ordem de grandeza, 10 a menos 13. Quando eu falo ordem de grandeza, tá? É só o valor aqui da potência de base 10. Não tem nada colocar outros números, tá? E se, vou perguntar assim, qual é a ordem de grandeza desse número? Provavelmente sim, João. Faz tempo que eu não dou aula de matemática para o nono ano. 4 anos que eu não dou aula de matemática para o nono, mas vendo sim. Seria 10 elevado a 6, Júlia. Por que 10 elevado a 6? Porque aí eu tenho que arredondar esse número. 9,8. 9,8 está mais próximo do 10. Tá vendo que todos os outros exemplos eu coloquei número inteiro aqui, ó, tipo 3,1. Tá? Então, tem que prestar atenção no arredondamento. E aí a gente volta à questão do arredondamento. Menor que 4, arredonda para baixo. Igual ou maior que 5, arredonda para cima. Tá? Então, 9,8 a gente arredonda para cima. Está mais próximo do 10 do que do 9. Né? Lembram dessa... Então, Sofia, nessa questão a gente tem que prestar atenção muito no arredondamento, tá? Então, quando a gente falar aí em grandezas, tamanho dessa grandeza aí, a gente tem que fazer sempre esse arredondamento aí, tá? Prestem bastante atenção quanto a isso. E aí a gente tem que as contas, né? A matemática mesmo aí da potência de 10. Então, soma 8 vezes 10 elevado a 5 mais 3 vezes 10 elevado a 5. Então, eu somo os coeficientes. 8 mais 3, 11. 11 vezes 10 elevado a 5. 1,1 vezes 10 elevado a 6. Por que eu pude somar isso aqui? Porque os dois coeficientes são iguais. Como os dois coeficientes são iguais, eu pude somar. E se os coeficientes forem diferentes, aí eu tenho que igualar, por exemplo. 8 vezes 10 elevado a 5, mais 3 vezes 10 elevado a 4. São diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar os dois iguais. 8 vezes 10 elevado a 5, mais 0,3 vezes 10 elevado a 5. Igualei os dois. 8,3 vezes 10 elevado a 5. Tá? Então, sempre, só posso somar se os expoentes forem iguais. Tá? Era nessa mesmo, Sofia? Professor, Aqui, por que eu não mudei, Sofia? Porque já está 8,3. Se tivesse, por exemplo, 83 vezes 10 elevado a 4, aí eu precisaria mudar, tá? Fala, alguém falou alguma coisa. Oi, pode falar, professor, Felipe. por que ali embaixo do 11x 10 elevado a 5 ficou 1,x 10 elevado a 6? Aqui, Por quê? Carbonel, ó, tá 11, certo?
11 Sim. é maior que 10. Não posso. Ah, Aí tá. eu ando mais uma vírgula para cá, Tá bom. mais uma vírgula para a esquerda, aí fica 1,1. Para a esquerda, sempre mais. Beleza, Mais beleza. um. Tá Né? bom. Nessa, Sofia? Prof, Oi. eu tava ligando meu mic aqui, que é pelo celular. Tá. Então, era na outra, passa uma. Essa. Não, pra frente. Isso? Isso, nessa. Porque quando você falou que 9,8 tem que arredondar. Isso. Pra você mudar a vírgula, você É tem que que ser assim, a 10, né? isso, aí 9,8. 9,8 está mais próximo do 10 ou do 9? Do 10. Aí ficaria 10 vezes 10 elevado a 5. Como eu tem que ser um número maior que 1 e menor que 10, aí eu tenho que arredondar. Fica 1,0, né? Vezes 10 elevado a 6. Por isso que a grandeza dele é 10 elevado a 6. Então, esse vai ficar 1,0 vezes 10 Vezes elevado a 10 6. elevado... Isso. Ah, tá. Eu pensei que você ia só mudar o número do expoente, não o coeficiente. Não, coeficiente. Você acaba mudando o coeficiente para fazer o arredondamento, né? Você vai fazer o arredondamento, aí você acaba mudando o número do coeficiente. Tá bom, era só isso. Obrigada. Nada. Dúvida até aí, galera? Bom, agora eu acho que, né, quem teve aula comigo ano passado, eu falei isso no começo do ano. E, né, eu retomo, falo novamente. O que, o que mais o pessoal erra, o que mais tira ponto numa prova. Assim, essa aqui, ó, então assim, aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 8, mais 5 vezes 10 elevado a 7. Tá? Outros números, mas o exemplo é o mesmo. Eu não posso somar direto. Né? Não posso somar direto. Eu tenho que igualar os expoentes aqui. Então, eu vou igualar para o maior. Por que você não iguala para o menor? Porque eu não quero. Não tem nada que impeça você igualar para o menor. Eu prefiro igualar para o maior porque eu faço uma transformação só. Se eu igualar para o menor, aí depois eu tenho que fazer mais uma transformação. Mas aí, se você quiser fazer 2 passos, nada impede, tá? Então, ó, vou igualar, vou andar uma casa para a esquerda, aí vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a 8. Pronto, agora os expoentes são iguais. Aí eu posso somar 9 mais meio, 9,5 vezes 10 elevado a 8. Professor, mas por que você está tendo que igualar esse negócio aí? Galera, 9 vezes 10 elevado a 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 10 elevado a 7. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou somar. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, falta um 0 aqui. 7. Se eu somasse direto, 9 mais 5 ia dar 14.
Eu ia pular uma casa aqui, ó. Tá vendo? Eu ia colocar esse 5 numa casa errada, numa soma algébrica aqui, ó. Então, por isso que eu tenho que igualar os denominadores. Tanto na soma, quanto na subtração. Na subtração, mesma coisa. Tem que se igualar os expoentes. Tá? Tenho que igualar. De qualquer jeito, eu tenho que igualar esses expoentes. Tá? Não posso fazer as contas sem igualar eles. Tá? Então, soma e subtração. Professor, Oi, pode falar, Fê. agora se eu quisesse igualar para o 7, eu colocaria 0,9, aí ficaria 7 e 7? Não. Se eu Como fosse que eu igualar assim, faria? ó, 9 vezes 10 elevado a 6, só para fazer com outro número, mais 2 vezes 10 elevado a 5. Tá? Só com outros números, mas mesma coisa. Eu vou igualar no 5. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar 90 vezes 10 elevado a 5, mais 2 vezes 10 elevado a 5. Porque aí eu ando Só que uma no... casa para a direita. Aí, quando eu ando uma casa Aí, para a direita, aí eu diminuo um no expoente. Aí eu só somo. que 90 é maior, aí você É, vai ter que no final fazer de novo. Aí uma vai casa dar para noventa e trás. dois vezes 10 elevado a 5, aí 9,2 vezes 10 elevado a 6. Ah, tá bom. Né? É esse passo aqui, ó, que eu falei que aí eu teria que fazer a mais. Mas nada impede. Ah, não, eu prefiro, ao invés de fazer conta com número com vírgula, eu prefiro fazer com número inteiro. E lá no final transformar? Ótimo. Viu? Os dois jeitos vão dar certo, vão dar o mesmo resultado no final. Tá? Não tem jeito certo ou errado aqui, não. Tá? Os dois vão chegar no mesmo coeficiente, os dois vão chegar no mesmo denominador comum aqui. Tá? Então, tranquilão. Galera, isso é para soma e para subtração. Multiplicação, é que eu falo que o pessoal mais erra aí. O pessoal passa batido. 2 vezes 10 elevado a 5, vezes 3 vezes 10 elevado a 2. Aqui, os denominadores não precisam ser iguais. E aí tem aquela regrinha básica. Vocês viram. Isso aí lá no 7º, 8º ano. Multiplicação de potência de mesma base. Multiplica os coeficientes. 2 vezes 3, 6. Copia a base e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Só isso. E aí, por que eu falo que o pessoal erra? 2 vezes 10 elevado a 7, vezes 8 vezes 10 elevado a 3. Aí, pessoal, 2 vezes 8, 16, vezes 10, 7 mais 3, 10. Pronto, acabou. Não acabou, né? 1,6 vezes 10 elevado a 11. São os detalhes, tá? São os detalhes. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes, assim. É isso que mata, tá? Então, presta atenção quanto a isso. Isso. E aí a divisão, 8 vezes 10 a 10, dividido por 2 vezes 10 elevado a 5. Aí divide os coeficientes, 8 dividido por 2, 4, e subtrai os expoentes. 10 menos 5, 5. Né? Então, soma e subtração. Igualar os denominadores, os expoentes. Multiplicação. Somos os expoentes.
e divisão, subtrair. Subtrair os expoentes. Tá. Isso aí é muito Professor, importante. Oi. volta na divisão só para copiar, rapidinho. Depois volta na multiplicação também, por Uhum. favor. Tá. Professor, por que não ficou com maior e ficou com 5? Ficou com... Porque quer eu vou, dizer, eu vou subtrair, Felipe. Eu vou fazer 10 subtrai menos os dois. 5. Isso. Tá. Eu vou subtrair os expoentes. 10 menos 5, 5. Sei lá, se fosse os expoentes 15 e 3. Aí 15 menos 3, 12. Né? 9 e 7. 9 menos 7, 2. Sempre nessa pegada. Subtrair os dois expoentes. E aqui da multiplicação. Para a esquerda aumenta. Isso, Gabriel. Para a esquerda mais, para a direita menos. Foi? Pronto, pode ir. Bom, agora falar um pouquinho aí de grandeza física. Tá? O que é uma grandeza física? Esse nome vocês vão ter que guardar muito na cabeça de vocês, né? Vocês vão ouvir falar demais disso. Grandeza física. Grandeza física nada mais é, galera, do que aquilo que pode ser medido. Tá? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser mensurado, que pode ser medido. Tá? Então, tudo que pode ser medido, tudo que pode ser mensurado. Tudo que eu consigo contar numa determinada quantidade aí. Então, o que é uma grandeza física? Massa. A sua massa é uma grandeza física? É. Por quê? Porque eu consigo mensurar, consigo medir ela através do quê? Dos quilos, das gramas, das toneladas, das miligramas. Tá? A sua altura é uma grandeza física? É. Eu posso medir a sua altura em metros, em centímetros, em milímetros, em polegadas, em jarda, em pé. Tá? O tempo é uma grandeza física? É. Eu posso medir ele em dias, horas, minutos, segundos, milésimos de segundos, anos. O que mais? A carga, a quantidade de carga de um corpo é uma grandeza física? É. Eu posso medir em coulombs. O movimento dos elétrons é uma grandeza física? É. Que eu vou medir em volts. Tá? Então, eu tenho várias grandezas físicas. Grandezas físicas é aquilo que eu consigo medir, que eu consigo mensurar. Tudo aquilo que eu vou poder medir.
tá? Então tem as grandezas físicas primárias e tem as grandezas físicas secundárias, tá? Quais são as primárias? Massa, espaço ou comprimento e tempo. A velocidade é uma grandeza física? É. A velocidade é uma grandeza física. Mas ela é secundária. Por quê? Para calcular a velocidade, eu preciso do espaço e do tempo. O espaço percorrido e o tempo gasto. Então, por isso que ela é secundária. E aí eu tenho as unidades de medida. Quais são as unidades de medida? A gente utiliza o sistema internacional. O que é o sistema internacional? O sistema internacional é um conjunto de pessoas do mundo inteiro, né, de cientistas, e que decidiram, né, quais foram as unidades de medidas que a gente vai utilizar. Tá? Então, a grandeza, comprimento, a gente utiliza metro. O tempo, a gente usa segundo. Massa, a gente usa o quilograma, o quilo. Velocidade, metro por segundo. Força, newton. Quantidade de carga, coulomb. Entre outras unidades de medidas que a gente vai ver aí. Tá? Então, quando a gente fala no sistema internacional, tudo que a gente for calcular aqui, a gente vai usar sempre metros por segundo. Então, a própria unidade de medida, metros por segundo. Metros por segundo. Ela indica para mim a conta que você tem que fazer. Qual é a conta? Comprimento dividido pelo tempo. É isso. A unidade de medida nada mais é do que mostrando qual foi a conta, a divisão ou a multiplicação que você fez. Tá? Para chegar naquele resultado. Então, quando eu falo em metros por segundo, quilômetros por hora, significa que eu estou fazendo uma divisão da quantidade de quilômetros dividido pela hora, da quantidade de metros dividido pelo segundo. Tá? Então, quando eu falo nas unidades de medida, é isso. Tá? Então, galera, para a gente começar relembrando tudo isso aí, esses conceitos que são muito importantes aí para a gente ter um estudo bacana. Fechou? Dúvidas?